Gente, eu conheci essa potência de mulher um ano atrás, né? No Quando eu fui para o seu filhote, né? O Black Business Experience, eu acho que foi a segunda versão em Londres, Ju, ano passado. Esse ano foi a terceira, né? Foi a minha segunda Gente, vez em Londres. tua segunda vez em Londres. E quando eu vi você naquele evento no consulado, eu fiquei assim, uau. Quem é essa potência que eu quero conhecer? E eu acho que foi uma conexão tão natural, né? Desde aquele primeiro momento a gente criou essa afinidade e deu no que deu, né, meu bem? Né? Oh, maravilhoso. E agora eu passo para você, Juju, para você se apresentar, contar um pouquinho de você, por favor. Eu nem sei por onde eu começo, mas vamos começar por Londres. Bom, eu cheguei aí através de uma conexão muito potente, a Lorena. Eu sou contadora aqui no Brasil há 25 anos. Então, eu sou contadora por escolha, mas eu sou mentora por missão. Nos últimos anos, eu comecei a ajudar mulheres a crescerem seus negócios. Eu quebrei a minha primeira empresa em 2017 por má gestão. Eu era uma ótima contadora e uma péssima empresária. Na verdade, Luísa, eu nem conseguia me intitular como empresária. Eu fiquei no papel de empreendedora há muitos anos e a palavra empresária nem saía da minha boca. E por não ocupar essa cadeira, eu passei por muitas dificuldades e aí eu fui para além do fundo do poço. E para sair desse lugar, eu precisei de autoconhecimento, eu precisei me perdoar e para voltar a subir, eu resolvi estudar sobre negócios e sobre dinheiro, sobre finanças, que foi a minha maior dor. Então, eu me tornei educadora financeira e comecei a compartilhar o meu processo pessoal nas redes sociais. E, para minha surpresa, as pessoas começaram a me pedir para ajudá-las. Então, eu comecei a ajudar essas mulheres, né, nas suas finanças pessoais. De repente, elas me pediam para ajudar nas suas empresas também. E hoje eu sou uma estrategista de negócios femininos, ou seja, eu faço um diagnóstico de uma empresa feminina e olho quais são os pontos de melhoria, quais são os pontos fortes para que a gente possa ajudar essa mulher a crescer esse negócio. E como a internet, né? Estamos aqui, eu em São Paulo, você em Londres, é a rua do mundo, simplesmente as fronteiras caíram. Caíro, meu bem, chegou Dubai. Eu li seu capítulo assim, meu coração ficou tão quentinho lendo a tua história, né? Falando da tua trajetória, né? Eu acho que era Conta Mais, não, como era o nome Isso, dessa? Conta Mais. conta mais. Eu viajei com você, meu bem, sabe? Assim, o seu protagonismo, né? Tudo o que você viveu, né? Saindo das fronteiras, muito, muito inspirador, Juju. Ai, Isso me obrigada. leva, o que você falou, né? Me leva à primeira pergunta. Você falou, né, do fundo do poço. Ju, você diria assim que o fundo do poço foi. Como é que foi o momento assim? Será que foi esse momento que você falou, não, para de viver no automático, que algo precisava mudar? Conta um pouquinho mais, porque tanta gente eu acho que fica nesse fundo do poço de vez em quando, assim, sabe? A gente acaba sendo o nosso maior obstáculo, né? Conta um pouquinho disso, dessa. Agora deu, chega, parou. Eu acho que esse fundo do poço não foi nem um chega, foi um. O que que eu preciso fazer, né? Eu não pensava em chega, eu ainda não tinha esse nível de consciência. Então, o que que aconteceu? Eu culpei todas as pessoas pela quebra da empresa. Então, primeiro eu culpei cliente que atrasou no horário, depois eu, sei lá, né, culpei o governo por conta dos impostos. Então, eu saí distribuindo culpas e tirando totalmente a autorresponsabilidade. Então, quando eu consegui parar e olhar o cenário e entender que eu fui a responsável por aquilo, e aí, ok, mas eu precisei me perdoar. E aí eu fui para o autoconhecimento. Então, eu acho
que eu, sendo uma mulher dos números, uma mulher da contabilidade, de finanças, eu sempre fui muito racional, né? Então, eu só pensava com números, o coração não vinha, né? Eu não deixava chegar. E eu ainda sou capricorniana, Eu tava pensando isso então agora, tu falando. E é. ela é capricorniana, E, gente, né? e tem um estigma, né, que as pessoas dizem que o capricorniano é coração de gelo, né, é trabalhador, só pensa em dinheiro. Então, eu fui vestindo todas essas capas. Mas eu resolvi, em algum momento, ouvir o meu coração. E nesse momento, meu coração disse: você não precisa só me ouvir, você precisa me conhecer. E aí eu deixei que as emoções viessem para minha vida. E aí eu comecei o autoconhecimento. E aí só nesse momento que veio a virada de chave. A virada de chave ainda não veio, né? Porque eu estava ali no fundo do poço, mas ainda pensando no material, no racional, sem sentir. Faz de conta que nada aconteceu, eu vou seguir porque eu sou profissional, porque eu fiz MBA, pós-graduação, faculdade, como se nada pudesse me abalar, porque eu tinha os meus diplomas. E não é sobre isso. Eu acho isso uma chave que você tá dando, Ju. O autoconhecimento, né? Sem ele, nada, tudo fica meio nublado, assim, né? Eu diria, fica meio aquela coisa de você não saber o que fazer o próximo passo. O que me leva, maravilhosa, a esse sonho que nós vivemos com você, do protagonista sem fronteiras. Conta um pouquinho, assim, para quem, né, viu nas redes, viu os lançamentos. Como é que a sementinha, como é que nasceu, Ju? Assim que você começou a visualizar, claro que você tinha um protagonistas milionários, veio logo depois. Como é que surgiu? Conta um pouquinho, que eu acho tão linda a história. Tá. O protagonista Sem Fronteiras, ele nasceu mesmo em Dubai, no deserto de Dubai, em 2022. Então, depois que eu me arrumei, né, e vim para a internet compartilhar conhecimento, e eu tomei uma decisão de ficar rica, né, mais uma decisão, então foram várias decisões. E eu sempre falo para as minhas mentoradas, Lu, que decisão é diferente de escolha. A decisão, ela vai ter uma emoção. A escolha, você vai escolher se você vai tomar essa água gelada ou sem gelo. É uma coisa que não vai fazer diferença na sua vida. A decisão vai trazer uma emoção e ela vai mudar alguma coisa. Então, eu decidi que eu não queria mais sobreviver, porque mesmo empreendendo, né, os empresários são as profissões mais remuneradas do mundo. A gente não tem gente CLT bilionária, gente, né? Então, quem empreende, que tem esse poder de faturar sem teto e de enriquecer o seu CPF, né? Aqui no Brasil a gente chama de CPF. Depois você me conta como que é esse documento aí em Londres, que eu não sei. Então, eu tomei essa decisão e comecei a acessar outros espaços. Recebi um convite para ir a Dubai e fui. E aí, né, era um compromisso profissional, passava por uma feira de negócios, mas eu falei, também vou desfrutar. E aí fui no deserto. Eu nunca tinha pisado num deserto. E foi, talvez, o lugar mais próximo da espiritualidade que eu cheguei. Era surreal. Aquele pôr do sol, aquela imensidão de areia sem fim. Ora ventava, ora esquentava, era um misto de emoções e sensações e de beleza. E aí eu falei, meu Deus, isso é um sonho. E eu não posso viver esse sonho sozinha. Então, naquele momento, eu prometi que eu levaria outras mulheres comigo, né, para fazer missões internacionais, para conhecer outra cultura, outra gastronomia, outras pessoas e poder ampliar a sua rede de conexões, de contato, fazer negócios internacionais. E aí eu comecei as minhas missões, que são as viagens, mas nem todas as mulheres podem participar. E através do livro, que não tem fronteiras, que a gente não tem controle de onde vai chegar. No começo desse ano, eu falei, gente, eu estou escrevendo meu livro, na verdade ele já está quase pronto, mas eu não queria
só o meu, sabe? Eu acho que a força do que a gente construiu juntas é uma potência, é transformadora. E aí nasceu, né? Eu falei, gente, eu quero fazer uma coletânea com mulheres tão poderosas como eu, porque eu demorei muito para me intitular como protagonista, como uma mulher poderosa, como uma mulher que realiza, porque nós somos muito julgadas pela sociedade, a gente não é bem vista. E aí eu falei, não, a gente precisa desse momento. E eu vou contar uma coisa que talvez você não saiba. Eu convidei algumas mulheres que eu achava que tinha o perfil para fazer parte. E as primeiras mulheres, elas não aceitaram esse convite. Elas não estão nesse livro. E aí eu falei, beleza, então não vou fazer. E de repente, as mulheres certas, ai, não é esse, começaram a aparecer. Aparecer, gente, parece que vem para o campo, né? Quem está alinhado com a mensagem, com a história. E assim, eu acho que uma coisa também, né, Ju, que a gente já conversou bastante, o poder das histórias, né? Lendo esses capítulos, eu vejo um pouquinho de mim em cada uma das histórias. Chega, arrepiei aqui, Exato. né? É muita cura. É muita cura, gente, eu tô toda arrepiada. Sabe assim, você vê, cada historiazinha dela tem um pouquinho da gente, e é aquela percepção de cura coletiva, né? A gente falar das nossas sombras, né, através do autoconhecimento, porque todo mundo aqui, né, acho que o processo de escrever esse livro foi a gente olhar para dentro, né? Maravilhosa, assim, Muito, né? Nessa posição de protagonista. E muito. Juju, assim, você, né, lendo todas as histórias, né, muitas histórias emocionantes. O que você acha, né, que você, né, você acha, você vai dizer assim a potência guiando mulheres já esse tempo todo, quando uma mulher passa dessa barreira, né, dela dar voz a si mesma, né, quando ela dá uma voz à própria história, mesmo com medo. Qual é a mágica que você vê aí que deve ser lindo para você acompanhar, né? Quem está no começo chega bem, de repente, cheguei. É, eu vejo a mágica do protagonismo mesmo, que é o protagonismo, ele é uma palavra que a gente só usa para novela. Né? Então a gente vai lembrar da Giovanna Antonelli, que foi a Jade no Clone, a gente lembra da Nazaré, né? A gente lembra da Rainha da Sucata. Então ele traz como se fosse parte de uma magia, de uma história construída, como se não fosse possível nós mesmos sermos protagonistas, e a gente está protagonizando nada mais do que a nossa vida, né? Não estou protagonizando a sua vida, o meu negócio. Eu tô sendo dona da minha vida e vivendo de acordo com o meu querer. Isso é muito revolucionário para nós que somos mulheres em qualquer lugar do mundo. Então eu vejo essas mulheres tomarem o poder de si e se tornarem protagonistas, olhando as suas histórias. Então, né, tem bastidores aqui da escrita, teve coautora que surtou, ai, porque eu li a história da minha amiguinha e a história dela é melhor que a minha. Ai, não tem história melhor, gente, tem a sua história. E se você não potencializar a sua história, quem vai? Exato. E Não muito tem que como. não tem como. E muito o que você falou, né? Daí do começo, voltando o gancho para o começo da tua jornada, né? Quando você estava conversando aqui comigo, você falou, né? Esse lugar que a gente culpa todo mundo. Não, minha vida é assim, né? Não, eu escolho o que eu vou fazer com a minha vida, né? Eu não delego e não tem nada. Cada um tá no seu papel, cada um tá no seu personagem e cada um tem esse poder, essa potência. Todo mundo chegou aqui com história para contar. Eu não acredito que a Exato. gente veio aqui só para pagar boleto, não. Todo mundo tá aqui. Eu acredito muito isso, Ju. E eu acho que muito do meu trabalho também, né? Como mentora de carreiras, é esse propósito, porque eu acho que a energia, a maior frequência que a gente tem é quando a gente veio fazer o que a gente veio fazer e não aqueles papéis todos que para as mulheres, né?
ou é de mãe, ou tem que colocar todo mundo à frente de si mesma, né? Não, acaba colocando a máscara de oxigênio. Eu acho que tem muito isso. E assim, Ju, uma coisa também que eu me pergunto, por que incomoda tanto, assim, muitas vezes, é, ocupar, quando uma mulher ocupa esse espaço, eu sou dona da minha história, por que isso incomoda tanto, mas para quem toma essa atitude, né, para quem se agarra nesse protagonismo é cura, mas para quem olha de fora, incomoda. Primeiro, porque a gente vive numa sociedade de patriarcado, né? Então, nossa sociedade ela foi constituída pelo patriarcado para que os homens liderem e sejam provedores, né? Eu nem vou entrar aqui no quesito machismo e feminismo, só na construção de sociedade mesmo. E quando as mulheres passam a ocupar esse lugar que originalmente não foi criado para elas, eu acredito que a sociedade, na verdade, ela não sabe lidar, não é natural. E a gente tem o papel de tornar isso natural, não para mim, que estou com 42 anos, para você, mas que ela seja natural para as nossas filhas, que estão com 10, que estão com 15, para as nossas netas. Então, esse trabalho que a gente está fazendo, não necessariamente a gente vai colher muito tempo desse fruto, mas que a gente traga essa consciência de que sim, esse também é o lugar nato nosso, né? Eu empreendo e o empreendedorismo ele é muito nato da mulher. A mulher, ela foi feita para resolver problema. E empreender nada mais é do que você resolver o problema de alguém. É bom, Empreendedorismo é isso. e outra. Você tem a solução que a outra pessoa não tem. E muito interessante você falar isso também, que é uma coisa que eu discuto muito, assim, tanto aqui no De Volta a Mim, mas também em geral, né? Principalmente, assim, muitos dos meus clientes vêm do mundo corporativo, CLT, como não são ambientes criados para as mulheres, né, meu bem? Não, Não são para não uma mulher. são, né? E aí a gente tem a ciclicidade não respeitada, né? Então, nós somos cíclicas, a gente tem hormônios e a gente cicla cada semana num lugar. Então, né, o calendário gregoriano, a produtividade que existe, ela não cabe na nossa vida. O horário comercial, aqui no Brasil, o horário comercial é de 9 às 18. Esse não é o horário que foi feito para mulheres performarem. Então, existe uma série de coisas que foram criadas e que não nos favorecem. Não. A gente pode tentar se adaptar, e eu fui essa mulher muito, né? Como eu fui muito racional, e a minha área contábil, hoje não. Hoje no Brasil a gente tem uma estatística que se formam mais contadoras do que contadores, mas eu estou nessa área há 25 anos. Então, era uma área muito masculina. E aqui, você está muito tempo aí, mas aqui tem os gols do Fantástico. Eu não sei se você acompanhou essa época. Então, o time que faz 3 gols na rodada do final de semana do futebol pode pedir, né, o jogador pedir a música no Fantástico. Então, esse é um auge do futebol. E para eu pertencer, eu assistia futebol no domingo à noite, para poder na segunda-feira chegar no serviço e ter o que comentar com os meus colegas de departamento financeiro ou contábil. Então, veja, é uma coisa que não faz sentido para mim, mas eu tinha que acompanhar para ser aceita naquele espaço, para tentar pertencer àquele espaço, né? Essa questão também, né, da menstruação. E aí a gente toma anticoncepcional, hoje em dia as mulheres tomam um anticoncepcional direto, né, para nem menstruar. Então, isso atrapalha demais a nossa vida, porque a gente quer pertencer a um ambiente que não foi feito para nós, não foram criados, né, ambientes femininos. É por isso que eu falo, eu sou estrategista de negócios femininos, porque a gente vai trabalhar de acordo com a potência da mulher que é dona daquele negócio. A gente precisa entender a potência de cada um.
E você falando isso é tão interessante, Ju, porque até mesmo essa questão dos hormônios, né? Você parar de menstruar, você fica completamente desconectada do seu ciclo, da sua intuição. E outro ponto também, outro gancho que eu vejo muito. Homens acabam virando também meio que o clube do bolinha em questão de networking, em questão de quem tem as oportunidades, até mesmo aqui, né? Londres, né? Mas assim, indústrias que eu trabalhei, sei lá, mercado financeiro, quantas vezes as mulheres nem sabiam de oportunidades que estavam abertas, de vagas que eram decididas no pub, no jogo de golfe, Exato. sabe? Assim, e como você falou, em locais, né, que as pessoas vão para beber. E eu acho que está tendo um movimento aqui muito grande também, principalmente de mulheres, quando se encontram para fazer esses programas ficarem mais, digamos assim, vamos encontrar esportes que sejam mais de mulheres, ou sei lá, programas mais alinhados, porque as mulheres acabam perdendo muitas oportunidades por Sim. conta, Por não né, estar desse nessas clube, mesas, né? por conta desses clubes do bolinha aí, do futebol, do que for, do pub, do que for, né? E, minha linda, assim, no caso também, falando, voltando um pouquinho para a história do protagonismo, como é que a gente pode, Ju, usar a nossa própria história em serviço também, sem romantizar a dor? Como é que você vê isso acompanhando tantas mulheres maravilhosa? Eu acho que a mulher ela só vai conseguir utilizar a sua história como potência, né, como um degrau para ela subir para o próximo nível, quando ela realmente estiver curada. E eu acredito muito que a gente nunca vai estar plenamente ou 100% curada, porque a gente vai vivendo todo dia e coisas novas acontecem. Quem deixa de se curar e de se autoconhecer, puf, morreu, né? Vamos lá rezar, porque é hora de enterrar. Então, eu acredito que a mulher, ela só consegue vir potencializar quando não está mais doendo. Então, eu falo para você de um fundo do poço que me causou dor, que me causou miséria, que me causou dívidas, que me fez. Meu Deus, como que a Luísa vai ser minha cliente da contabilidade se eu mesma não olhei para meu dinheiro? Como que uma pessoa que cuida dos números dos outros não olha para o seu? Então, foi um lugar de dor, mas esse lugar está superado. E hoje eu sou grata àquela Juliana que esteve naquele lugar para que a Juliana de hoje esteja aqui. Então, eu acredito que a gente só consegue quando a gente não está mais no lugar de dor. De dor e de vitimismo, né, Ju? Deixar Sim, ao Deus dará, tipo assim, a vida acontecer, né? Indo, mas eu não tô pronta. Ah, não, mas eu tô ocupada. E eu acho que de vez em quando também, até essa estrutura, né? Não vamos entrar tanto em detalhe, mas assim, do patriarcado. Não, o homem que tem que prover, a mulher não tem. Parece que meio que tira, né? Assim, tira o foco, digamos assim, né? A autorresponsabilidade. autorresponsabilidade. E aqui no Reino Unido, eu não sei se a gente já chegou a conversar sobre isso, mas uma coisa que acontece muito também, muito mais do que no Brasil, né? Porque aqui o custo de criança é muito caro, né? Então, o que acontece bastante? As mulheres, quando elas começam a ter filhos, elas param de trabalhar, ficam em casa, porque é mais caro ir trabalhar do que ficar em casa, né? Mas aí é que tá o pulo do gato, a pegadinha, porque são 2, 3, 4 anos, né? Enquanto a criança tá na creche, né? Depois, né, tudo muda, fica tudo mais flexível. E assim, acaba gerando uma discrepância tão grande quando chega na hora da pensão, que a pessoa fica presa. E como a gente sabe, meu bem, se você não tem seu dinheiro, você não tem protagonismo, né? Não. E você é a mulher do dinheiro, né? É perfeita para falar sobre isso. Fala um pouquinho disso, Ju. O que que tu acha assim também em relação a isso? Eu acho que a independência financeira, ela é uma das principais fontes de protagonismo. E o que eu quero trazer como independência financeira não é a independência de não preciso me trabalhar porque eu tenho patrimônio suficiente me remunerando. Não é sobre isso. É sobre realmente você ter o poder de decisão da sua vida, sobre você decidir trabalhar ou não, sobre você decidir ficar num relacionamento abusivo ou não. A independência financeira feminina, ela vem desse lugar de liberdade.
de você escolher estar em ambientes ou não. E esse comportamento, né, materno, ele tira muito a mulher do jogo, né, por esses 2, 3, 4 anos. Aqui no Brasil existe uma estatística que 60% das mulheres são demitidas após a licença maternidade. Então, essa mulher aqui, mesmo que ela não queira, talvez em algum lugar, em algum momento, ela vai ser tirada do corporativo. Por isso que eu acredito muito no empreendedorismo. Eu acredito muito. Então, por mais que você esteja em casa com seu filho, bebê, né, que você emigre ou não, empreender é uma possibilidade. A gente pode monetizar conhecimento. A gente, hoje aqui no Brasil, né, tem uma onda muito forte de venda pelos marketplaces, né, os marketplaces chinês, né, então tem Shopee, Shein, Mercado Livre, ambos brigando pelos espaços, mas trazendo uma estrutura de negócio, de produto, para quem não pode ter uma loja física, né? Então, eu acho que vale as mulheres pararem e olhar essas oportunidades, porque nem sempre precisa muito do investimento. Eu vou falar para você, quando eu vim para o digital, né, que eu resolvi entender isso como um negócio, eu não gastei R$ 1 para poder fazer o que a gente chama de lançamento, né? Então, o que que você faz? Você faz um movimento de aulas, lives, masterclass gratuitas, cada um dá um nome de acordo com a sua estratégia. Então, você proporciona um conteúdo gratuito ali por 3, 4, 7 dias para aquela audiência e conteúdo de valor, que realmente vai transformar a pessoa, aumentar o nível de consciência e depois você faz uma oferta. Tá? Um curso para uma mentoria. E eu não gastei R$ 1 quando eu fiz isso pela primeira vez. R$ 1. Só colocou a Hoje, cara, né, meu amor? Só hoje eu eu tenho um vou. iPhone. Na época eu nem tinha um iPhone. Na época era o celular que tinha, com a internet que não era melhor, que não era tão boa quanto é hoje, com as condições que eu tinha, mas eu tinha o conhecimento. Ju, isso é sensacional, porque a gente vai linkar agora com o teu artigo. A gente tem que falar o artigo que você Ah, escreveu, maravilhoso, né? Com essa tua experiência aí sem fronteiras, né? Viajando, tendo esse contato tão perto, né, das muitas brasileiras, né, que estão fora, né, sim, Dubai, Europa. E assim, eu achei as tuas perspectivas tão interessantes, assim, essa tua visão do empreendedorismo, de novo, né, voltando para o protagonismo e o empreendedorismo. Fala um pouquinho assim dos teus insights acompanhando e o que você tocou também do, né, do digital, porque aqui nós estamos, eu acho que aqui no Reino Unido parece que está tempo das cavernas em relação a isso, né? Você vê no Instagram, as pessoas usam muito pouco, né? As pessoas que são locais mesmo, sim. assim, você não vê essa cultura, essa, né? Você vê como o Brasil tá anos além. Conta um pouquinho assim, Ju, dos teus insights assim nesse tempo, nesses anos convivendo nessa ponte aérea aí, Brasil mundo. Bom, eu vejo que vocês estão mais focadas nesse movimento de rede. Mesmo que sejam pequenas redes, elas são redes fortes, realmente para fortalecer tanto ou o pessoal ou o profissional, mesmo que sejam redes de mulheres que ainda estão no corporativo, né? Então, isso eu acho um ponto muito forte. Uma coisa que você sabe, que você é minha consultora especialista, né, sobre o LinkedIn. Então, aqui no Brasil, a gente enxerga o LinkedIn muito como uma plataforma corporativa, de currículo, né? Não sendo um lugar ali de geração de conteúdo, onde você explana. Então, isso me pegou muito, principalmente dessa última vez. Estou com mais consistência ali no LinkedIn, mas eu vejo sim que falta vocês aproveitarem essa oportunidade do digital, porque o digital não tem fronteiras. Então, são mulheres com histórias incríveis, com uma coragem, com conhecimento, que falam outras línguas e não está se mostrando para o mundo, né?
Então, talvez, pela minha análise, aí eu não tenho certeza, mas pode ser que quando a mulher que migra, ela tenha algum problema de autoestima. Eu sinto que talvez essa autoestima pode ficar mais baixa do que o normal, não que tenha baixa autoestima, né? Mas tenha uma autoestima que diminua um pouco a coragem de se expor. Ai, será que vão falar que eu sou blogueirinha? Será que vão achar que eu tô querendo me aparecer? E aí faltam essas oportunidades, né, de construir um curso, de construir uma mentoria, de atender, porque a gente pode escalar, né? Então, eu vejo que está subutilizado essa ferramenta, que inclusive é gratuita, que todo mundo põe a mão, todo mundo entra todos os dias, em algum momento do dia. Então, por que não usar essa ferramenta como parte de uma estratégia de enriquecimento? Sabe o que a gente chama a síndrome do vira-lata? Um pouco, né? E eu acho que também a questão da autoestima, o que eu vejo muito, né? Eu trabalho, né, muito com, né, com expatriadas, com mulheres, né, que vieram, né, para cá. Eu acho que muitas também têm aquela mentalidade da carreira que está no Brasil, meio que fica presa ao passado, mas a vida mudou, né? Você está em outro Sim, ritmo, você tá uma nova versão sua, completamente diferente que você está conhecendo, porque eu acho que é muito mais intenso, né? Fora do país, fora das suas raízes. Mas também eu acho que muitas ainda têm a questão da língua, de se sentirem um pouco segura, porque tem um sotaque, mas todo mundo tem sotaque, gente. tem. Eu acho tão engraçado, porque tantas vezes, né? Eu sou de Recife. Até, tipo assim, eu acho tão engraçado, né, que brasileiros, é coisas que a gente vê, ah, não, todo mundo fala do meu sotaque. E a mesma coisa, todo mundo vai ter sotaque, a gente vai ter sotaque falando outra língua. Se você pegar um inglês tentando falar outra língua, provavelmente vai ter sotaque, todo mundo tem sotaque, não tem problema com sotaque, né? Não, A coisa principal é passar a informação, né? Mas é uma coisa que realmente precisa ser trabalhada, e eu acho que de volta para o que você falou no poder das redes de apoio, né? Das comunidades para dar uma levantada, né? Nessa sim, questão da autoestima. E também, quando a gente vê exemplos de pessoas fazendo, a gente automaticamente a gente se inspira também, né? E quanto total. mais protagonistas aí sem fronteiras, né? Protagonistas em outros lugares do mundo aparecendo, mais aparecerão, né, Ju? Que eu acho que Muito. é uma das metas, né, minha linda, maravilhosa, É, desse movimento de inspirar, a gente se levantando, a gente se apoiando, né? Principalmente para quem está aqui no De Volta a Mim, né? Que são mulheres que estão mais nessa transição, meio que se redescobrindo. E não só no empreendedorismo também, Ju, eu diria, tudo está mudando tão rápido hoje em dia, né? sim, Trabalhos, até mesmo se você está na CLT, tem uma pesquisa aqui no Reino Unido que a cada 2 anos as competências, as habilidades, né, mudam, 50% se tornam meu Deus. obsoletas, né? Então, assim, tem E que com realmente o uso da inteligência artificial, né? Com a acabou, né? chegada da inteligência artificial, a gente vai precisar conhecer, lidar, utilizar como ferramenta de, de suporte mesmo. Eu utilizo diariamente, tá? Então, eu há 1 ano e 3 meses, mais ou menos, eu virei essa chave para IA. Antes eu era, ai, que besteira, nossa, resistente. Até que quando eu parei para falar, isso não vai acabar, não. Meu Ou eu bem, entro nesse jogo, ou eu vou perder esse jogo. E aí eu comecei, eu não sabia por onde começava, e eu, como muito CDF, comprei o curso, fui estudar, comecei a trazer isso pro dia a dia. E aí fui trazendo para a rotina da empresa, fui trazendo para minha equipe. Hoje a gente tem uma lei, né, que eu chamo aqui, que quando a gente tem um problema, uma coisa nova, eu falo IA first, né? Ou seja, primeiro a IA. Então, apareceu um problema, a gente primeiro pergunta para a IA e ela vai começar a dar um caminho. Então, quando você vem com o problema para compartilhar com a equipe, você consegue falar melhor do problema já.
né? Então, eu instituí essa lei aqui, que é a AI First. Então, primeiro a gente pergunta para a inteligência artificial para ela dar um norte de como a gente pode começar a resolver. E aí, para mim, meu Deus, a minha produtividade, que já sou uma mulher muito realizadora, eu acredito, Capricorniana! eu acredito que deve ter crescido uns 35% este ano. Eu parei de perder tempo com coisas que eu não tenho habilidade. Por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha equipe que é de design, a Luana, então ela faz as artes, ela edita os vídeos, mas hoje eu consigo fazer essas coisas com a ajuda da inteligência artificial, coisas que não são natas minha, né? Então, eu scriptei muita coisa, a gente tem uma forma diferente de tratar cada cliente, tudo isso, porque não precisou sair só da minha cabeça. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso também. Com estratégia, né? Porque não é só você abrir ali e mandar um chat, mandar fazer uma foto. Eu vejo muita gente que está usando, mas que não sabe usar. E outra, Ju, voltando a tudo que a gente falou, né? Que a gente falou do Brasil, a questão do Instagram, do LinkedIn, a inteligência artificial mudando tudo, né? Tem umas pessoas que falam, né, CLT até 2030 não vai ter mais, né? Tipo assim, só um emprego. Aqui no UK, geralmente são 4 anos, a média que a pessoa fica numa empresa. A inteligência artificial é essencial para dar uma impulsionada na sua marca pessoal, que vai ser o seu diferencial, né? Sim, Porque todo mundo vai tirar a mesma coisa, mas tem que adicionar o tempero, né? O borogodó, o molho, como você chama. E esse é o pulo do gato também, né? Para quem está entrando nessa avenida. E uma coisa também que eu sempre falo para as pessoas, assim, muitas pessoas em transição de carreira, né, que eu trabalho com, né, que estão naquela carreira corporativa, e principalmente mulheres, chegam a uma idade, tem até pesquisa aqui no Reino Unido também, as mulheres sênior, 40, 50, já vão ou lay off, ou então saem. Então, assim, parece que você já tem que se preparar para começar meio o que a gente chama aqui também são carreiras fraccionais. Você tem, começa, né, a gente fala, né, algumas horas no CLT, mas com tempo extra para você desenvolver a sua própria coisa, né? entendi. E como você Sim. falou, aqui na internet não tem avenida. Até mesmo para quem não é brasileiro, digamos assim, a gente está em Londres, né, uma das cidades mais internacionais do mundo. O mundo está aqui, né? O mundo está aqui, também até Sim, para o Brasil, muitas né? nacionalidades. Né? Eu também, eu acho total, eu acho que tem que realmente botar a cara, ter coragem, mas como você falou, com estratégia, com intenção e adicionando a sua história, que eu vejo também muita, eu sou muito ativa no LinkedIn, né? Muita gente está lá falando a mesma coisa que todo mundo está falando. O que que diferencia o que você está dizendo? É o seu conteúdo, é o que você viveu, né? Lu, eu não sei se você já leu um livro que chama O Ano que Eu Disse Sim, que é da Shonda Rhimes. Ela que escreveu, peraí, ela É, escreveu, Bridgerton, não é ela ou não? ela escreveu Bridgerton, ela escreveu Grey's Anatomy, e aí ela escreveu um livro que chama O Ano que Eu Disse Sim. E aí ela conta a história desses 12 meses da vida dela, que ela só podia falar sim. Ela fez um combinado com ela que ela ia falar sim. E aí ela mostra na trajetória o quanto que ela cresceu por falar sim. Então, Já vou anotar. ela já era quem ela é. Ela já escrevia Grey's Anatomy, que eu acho que já estava na 11ª, 12ª temporada, mas ela estava muito no bastidor. E aí ela foi convidada, ela escreveu How to Get Away with Murder, ela escreveu Scandal, ela está em Bridgerton hoje. Então, ela começou a falar sim para os projetos aí alguém convidou ela para dar uma palestra num outro estado. Aí ela tinha filhos, não tinha rede de apoio e ela foi se virando. Então é muito interessante. Então, esse livro foi um dos livros que me deu uma virada de chave há um tempo atrás. E todo ano, gente, hoje é dia 18 de dezembro. Talvez vocês assistam, algumas pessoas vão ouvir depois. Todo ano eu escolho uma frase uma palavra para o meu ano.
porque eu vou conseguir saber se eu tô indo no caminho certo ou não. E o ano que eu escolhi a palavra intencionalidade foi um dos anos que eu tive o maior sprint de crescimento, em termos de Já vou anotar. faturamento, em termos de conexões, sabe? Então, eu escolhi que eu seria intencional. Então, por exemplo, a gente não tá aqui intencional agora. Eu fui lá no meu banheiro, peguei a minha necessaire de maquiagem, passei uma base no rosto, passei um batom, ajeitei o cabelo que estava para cima aqui, porque tá calor no Brasil, né? Então, eu estou aqui intencional para a gente ter essa conversa, para a gente compartilhar. Gente, inclusive, cadê vocês? Estão aí? Ah, tá desativado os comentários. Tirei os comentários. Ai, meu Deus. Deixa eu Tá tudo botar, peraí. bem. Deixa eu colocar. Mas a gente não faz isso intencionalmente. E se você fizer tudo intencionalmente? Quais serão os resultados que você pode ter, né? Então, intencionalidade eu acho que é uma palavra que tem que fazer parte da vida, e que vai ajudar a quebrar essa síndrome do vira-lata que você, né, trouxe, que pega muito aí, principalmente as mulheres. E é isso, fica aí Eu a minha amei. dica. E já vou adicionar nas leituras, viu? Eu adorei Scandal, gente, amei. Amo, amo. Ela é maravilhosa demais. E, Maravilhosa. Ju, e eu acho que também intencionalidade com presença, né? Não fazer por fazer, Sim, exato. principalmente quando a gente se conecta com pessoas. Eu falo, um dos pilares assim dos meus programas é a parte de networking, né? Gente, você fazer intencionalmente não é troca de favor, é que você pode oferecer com intenção de fazer o bem todo dia? Você pode escrever uma recomendação no LinkedIn. Você pode conectar alguém com intenção, né? Com vou fazer primeiro como se Sim, fosse um sim, banquinho, né? E tipo assim, construir relações que não são, eu acho que também é uma coisa que é super importante também que eu acho salientar, não é sobre números, né? Não não. adianta números, likes, não é sobre números, likes. Nunca será. Nunca será a coisa principal, a magia é o que acontece, né, no corpo a corpo, né, quando você realmente está nesse contato, né, nesse carinho, nessa lembrança, né, quantas vezes, sei lá, até coisas mínimas eu falo, gente, vai num evento, lembrou de alguma coisa que você sabe que quem gosta, manda, conecta, ou convida para ir com você, né, porque isso abre tantas portas, né, Ju? Você primeiro Muito. ajudando, tudo volta, né? Eu acho que um dos principais pontos do networking é você ser interessada. Nem é a questão de ser interessante. Escuta ativa. Porque tem, né, tem um ditado aqui, que a minha avó falava muito, né, que Deus deu uma boca e duas orelhas, porque é para você ouvir mais. Só que a gente fala mais do que ouve. E eu acho que a pessoa que não faz o networking direito, ela comete esse erro. Ela quer falar mais, e ouvir menos. E esse não é um exercício de quem quer ter uma marca pessoal forte. Porque você vai chegar e falar, lá vem Luísa. Luísa fala mais do que a boca, que a gente fala, é a nega do leite. Luísa fala demais. Ai, meu Deus, lá vem ela. E aí a pessoa não quer porque é cansativo, né? Mas então, ter intenção, usar a sua escuta ativa e quando você tiver a oportunidade de falar, é falar para ocupar espaço na cabeça do outro. Utilizar o que você tem para falar para que aquela pessoa não esqueça que você existe. Esse é o movimento que eu faço, né? Então, é, fora do Brasil, quando eu chego nos outros países, você sabe, tem pessoas me esperando. E não é porque eu falei muito. Porque você estava lá, você está escutando, e Ju, outra também, para a intenção, que eu acho que um ponto aí que você pegou, que é super importante, né? Os movimentos que você criou também, né? Para primeiro levantar, é como se fosse, não tem aquele ditado que fala quando a maré levanta, todo mundo levanta? E você Sim, o tem esse barco poder sobe. maravilhoso, né? A maré Ai, que levanta, todos lindo. os barcos Obrigada. sobem, e você tem esse poder de levantar e
para a mulher que está fora do país, de novo, voltando, uma coisa que eu sempre falo também, não só fora do país, mas principalmente fora do país, que é como funcionam as coisas aqui, funcionam de forma diferente. Aqui tem tanta caridade, a gente chama charity, né? Tem Uhum, tanta caridade precisando de voluntário, né? Que é o primeiro passo para você ir com o seu coração aberto, né? Vamos, uhum, né? Porque tudo volta com intenção, ajudando, né? Com sim, intencionalidade, não ir porque ir, né? Ir, mas assim, pequenas ferramentas para você começar a ser visto. E como você falou, Ju, faz muito sentido. Sim, eu morria de vergonha. Até quando eu estava no mundo corporativo, né? No mercado financeiro. Eu morria de vergonha de atender evento, fazer parte de painel, fazer parte de roda. imagina. Gente, quando eu falei, sabe de uma, eu vou. Nossa, quando eu comecei a ir, vamos, podcast, vamos, painel, vamos. Sim, sim, sim. E dizer sim para você também, Foi o ano amorosa. do seu sim. Olha, meu ano do meu sim, gente! E até mesmo aqui, o podcast também. Eu era super envergonhada também, eu acho que como muita ação, né? Talvez um pouco da síndrome da vira-lata também. Nossa, hoje em dia, LinkedIn, né, de você botar a cara, né, não tem validação fora quando você fez o trabalho, né, um pouco do autoconhecimento, aí muito do autoconhecimento, Exato. que você estando alinhada com você, você se conhecendo, você entendendo o que faz você expandir e o que faz você retrair, meu bem, pra frente, né, É. Juju? Em junho eu estive em Portugal. Recebi um convite para palestrar, né? E tinham outras palestrantes daí da Europa também para esse mesmo evento. E aí acabaram criando um grupo no WhatsApp com as palestrantes, a gente se conectou. Só tinha eu do Brasil, todas estavam na Europa já, mas não em Portugal. E aí a gente resolveu alugar um Airbnb para ficarmos todas juntas. E aí a gente ficou por 4 dias. E aí eu acordava, né? E aí eu já compartilhava ali o bom dia, protagonistas. Hoje estou aqui, o café da manhã vai ser esse, o dia vai ser assim. Se você quer acompanhar ou não, clique aqui, toque, manda um bom dia. E aí, né, essas demais palestrantes que estavam comigo, elas não tinham esse comportamento. Então, elas ficaram observando ali o meu primeiro dia, o meu segundo dia, e eu não sou uma geradora de conteúdo intensa. Eu tô nos stories todos os dias, mas você não vai ver 40 stories meu num dia, né? Então, eu vou compartilhar o que eu preciso compartilhar, transformo as pessoas ali com aquela palavra e tá tudo bem. E elas ficaram vendo e eu não precisei falar para elas do meu trabalho, porque elas olharam e falaram: eu preciso disso. E eu preciso disso. E foi uma das minhas maiores conversões aí na Europa, né? Então, eu literalmente fui para um lugar genuíno de vamos nos hospedar juntas, nos conhecer, economizar também, porque todo mundo, né, tá Em euro, custeando meu bem, você uma não deve. viagem exato. E aí, meu Deus, fiz um faturamento em euro também. E as conexões, elas são sobre isso. Eu vejo que as pessoas, elas estão muito afoitas, né? Pro vender, pra me segue. ah, isso foi uma coisa que eu até percebi aí no último evento. Eu estou aqui até agora, tá separadinho aqui, com cartões de visita que eu recebia. E eu já não tenho cartão de visita há alguns anos. Isso também é intencional, porque aí você vai ter que se conectar comigo ou no meu WhatsApp, ou na minha rede social, porque isso aqui eu trouxe de Londres. Mas poderia ter se perdido, minha filha, em 1 minuto. Um monte de livro que eu tava, ou dentro da minha bolsa. Mas eu vou dizer para vocês que eu não sei quem são essas mulheres. Então, não é sobre entregar o cartão. Cartão. Não é sobre entregar o cartão. Eu preciso saber o que você faz. O que tem aqui, que eu sei quem é a moça do bolo. Porque eu comi o bolo dela, que estava lindo, maravilhoso, muito Coroa. bem decorado, né? Então, eu sei, a dos cakes. Então, eu acho que isso é um aprendizado que precisa ficar, né? E você é essa especialista em marca pessoal. Então, o que eu posso fazer para marcar aquela pessoa?
não é mais sobre cartão de visita. Ju, arrasou, arrasou. E outra, tava aqui registrando o que você falou do teu ácido episódio em Portugal. Justamente essa live, meu bem, a coragem de ser vista, né? A Você, coragem de ser aí, vista. olha que exemplo, a coragem de ser vista, né? E outra coisa assim, uma coisa que eu vi muito também, né? Eu abri meu Instagram até um ano e meio atrás, era fechado. E assim, muitas vezes assim eu noto também, né, que eu acho que de vez em quando ainda mulheres têm dificuldade de apoiar outras mulheres, eu acho de vez em quando, sabe? Eu fico vendo até mesmo, muitas vezes eu já vi no LinkedIn, eu fazer um post, um homem da minha rede fazer um post. A quantidade de pessoas que vão lá, vão comentar, vão Uhum, falar, vão não sei o quê. E das mulheres, assim, muitas vezes eu vejo assim, não, né? Passa, finge que não vê. Gente, todo o apoio que a gente dá para alguém, a maré levanta para todo mundo, né? Eu acho que é uma coisa exato. que a gente tem que botar essa sementinha na mulherada. Comunidades são poderosas hoje em dia, em qualquer canto, estamos na era de aquário. É rede, é o poder da rede, o poder de ter a sua rede e o E é poder uma de ter era feminina, uma né? era feminina, né? Assim, e eu vejo isso que é uma dificuldade, assim, muitas vezes também que eu falo. Eu encontro mulheres em eventos, a gente se abraça, a gente faz tudo, é aquele lererê. Chega na rede social, sei lá, acho que também LinkedIn, as pessoas ficam meio assim. Uhum. Finge que não te Vira conheço. gelo, parece que é um gelo que nunca vi. Sabe assim, é engraçado, né? Mas eu acho que é muito da forma de, não sei, mas assim, coisas que a gente tem que abrir a cabeça, eu acho, minha linda, né? Ter mais esse companheirismo, essa generosidade, eu diria, sei lá. É, porque o patriarcado, ele sabe da força da mulher, principalmente da força das mulheres unidas. Então foi muito vendido para nós isso, né? Que as mulheres não se apoiam, que as mulheres não são amigas, que as mulheres que uma mulher não pode confiar na outra. Então isso foi um desserviço intencional, Verdade. não foi por acaso, não é um acaso. E aí, quando a mulher não tem autoconhecimento, ela fica nesse lugar. Então, na verdade, não é que essa mulher ela é um gelo na rede social, é que ela não banca quem ela é ainda. Falta autoconhecimento, porque é aquela coisa que a gente volta na cura. Uma mulher e outra pessoa, e uma mulher curada cura outra mulher. Então, se nós estivermos curadas, a gente vai conseguir se apoiar. Oh, maravilhoso. Ai, Ju, isso é uma aula, isso é um. Ai, não sei nem o que falar. Oh, maravilhoso, a gente tá quase uma hora, chegando quase Ai, ao que fim. delícia. Mas antes da gente ir, peraí que eu tenho mais perguntinhas para você. Ah, sim, a gente chegando, né, nessa live poderosíssima, esse episódio, né, o 20º, Juju, você aqui Muito celebrando bom. comigo 20 episódios do De Volta a Mim. Qual é a permissão que você sente que você está deixando hoje para outras mulheres que estão nos ouvindo? Maravilhosa, além do que você falou do cartão. Como é que você vai se destacar, né? Causar uma impressão. O que que você diria? Eu acho que eu deixo a permissão de enriquecer. E aí a riqueza ela nunca será só sobre dinheiro. Porque tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né? Então eu deixo a permissão para todas as mulheres se tornarem ricas de si mesmo. O que que é riqueza para cada uma? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Precisa falar sobre dinheiro. Esse assunto tem que ser pauta de mesa do pub, do café, da escola. Mas a gente precisa começar a pôr isso à mesa. Eu fazia um jantar aqui no Brasil que chamava Dona do Meu Dinheiro. E a gente ia Adoro! jantar e falar de dinheiro, né? E aí as mulheres tomavam cada, né? Então, uma das tarefas que eu dava era escolha uma mulher para trocar sobre dinheiro. Com quem você vai falar? Sobre investimento, sobre crescimento, sobre previdência privada, sobre seu faturamento, porque a gente fala quanto a gente gasta, mas a gente não tem coragem de falar o quanto a gente ganha, na verdade, quanto que a gente faz de dinheiro. Então você vai virar para mim e falar: Meu Deus, Ju, a minha fatura do cartão nesse Natal, não quero nem ver quando chegar. Mas você não celebra comigo e fala: Ju, eu vendi.
10 mentorias em 10 dias, uma por dia. Eu fiz um faturamento de 30 dias em 10. A gente não troca isso. Parece que é um tabu, né, Ju, de falar Exato. de E aí dinheiro, de riqueza, né? Tem que ser uma coisa que seja mais assunto do dia a dia, do café, do chá da tarde, tem, do não pub, pode né? ser tabu. Enquanto for tabu, a gente não vai ser livre, porque eu fico rica, você não fica. E aí a gente não fica amiga porque a gente acessa outros espaços, né? Que foi exatamente esse meu sentimento em Dubai. Cheguei lá sozinha e eu não quero ficar sozinha, mas também não é um lugar que você consegue obrigar as pessoas a ir com você. Tem que estar, a pessoa tem que falar, né? Eu quero ser, eu quero viver isso, eu Exato. quero trazer para minha vida. Ju, e esse ano acabando, né? Eu acho que você não poderia estar acabando em maior celebração do Não. que esses babies, de tudo que aconteceu de lindo esse ano, né? Eu te acompanhei, né, esse último ano, desde que a gente se conheceu. 2026 está indo aí, já tem a palavra? Ou tá pensando ainda, tá matutando? Não, eu já tenho a palavra e essa palavra ela nasceu nessa última minha missão internacional numa mesa em Portugal com outras mulheres. E a minha palavra de 2026 é expansão. Lindo, lindo. Ai, eu acho que a gente tá aqui para isso, maravilhosa. Eu acho que é uma palavra tão tântrica, expande, sabe? Assim, vamos, né? Porque eu acho que Vamos. isso que é a beleza do quando a gente faz o trabalho, né? A gente olha para dentro, que tem tantas camadas e por isso que a cura nunca acaba, né? Porque a gente tá nesse processo aí e eu acho que também quando a gente sente o que que faz a gente expandir, tudo muda também, né? Umas coisas fazem a gente contrair, meio que com o autoconhecimento a gente vai pegando as, né, Sim, as vias, né? Ai, que lindo! Eu amei expansão! Ai, é. delícia! E o contrair também não é um problema. Eu É acho que a gente direção, precisa. né? É É, direção, né? É exato, direção, exato. né? É você sentir. É, eu aqui no Brasil, essa última semana, eu senti que parece que o mundo vai acabar. Não sei como tá aí, mas a sensação que eu tenho é que o mundo vai acabar, não é o ano. Então, assim, quem não emagreceu ainda tá tomando Monjaro para emagrecer por verão. É, você não foi na academia o ano todo, você não foi na nutricionista. Então, vou tomar um monjarinho aqui, às vezes falso, porque é caro, para poder colocar um biquíni, sabe? É, eu não faturei o que eu queria faturar, então vou fazer uma Black December. Tem gente que fez Black Outubro, Black Novembro, e tá tendo Black ainda hoje, que é 18 de dezembro. Não Gente, virou. Natal! É, né? Então, parece que o mundo vai acabar e o mundo não vai acabar, gente. É só o ano que vai virar. Ah, como você sabe, eu sou muito conectada na astrologia, então para mim nem vai acontecer nada, porque literalmente meu ano novo é o ano novo astrológico, né? Que acontece com o ingresso do Sol em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Então já faz uns anos que eu saí desse padrão e aí, quando a gente sai e a gente meio que vê de fora e fala, tá todo mundo pirando, né? Então, eu acho que a gente precisa parar para olhar, porque às vezes a direção, na vez não, para mim a direção ela é sempre mais importante que a velocidade. Tem muita gente que tá correndo, mas não sabe nem para onde que tá indo, só tá Para onde correndo. está indo? Isso acontece em toda a dimensão da nossa vida, né? Maravilhosa. Sim, Trabalho, relacionamento, né? Muitas pessoas em carreiras que estão em carreiras que não tem nada a ver, ou muitas pessoas que estão em relacionamento que não tem nada a ver. Eu acho que isso que é bom também do contrair, né? Saber o que não é mais para exato. você. E para mim, eu acho que esse último ano, né, foi trazendo um pouquinho de numerologia também aí, ano 9 conclusão. Muita coisa saiu. Encerramentos de ciclos. Muita coisa saiu e agora, né? Muita coisa, mas também sou que nem você, maravilhosa no novo astrológico. Começa em né, 21 de final de março. 21 de março, né? E amanhã É, lua nova, vamos, né? Lua nova em vamos, Sagitário, vamos, vamos que vamos. Vamos tirar uma foto agora? Vamos pra gente vamos. registrar. Ai, que felicidade!
Juju, gratidão sem fim por trazer sua sabedoria. Ah, eu que agradeço. De Que coração, prazer. olha, você não sabe para mim o que foi, o que é estar com essas mulheres. Eu acho que é um momento que eu vou levar no coração. Eu, você, Clécia, Lore e eu, você e Clécia lá na Piccadilly, Uhum. gravando no coração, quer dizer, no coração de Londres, a gente lá, com protagonistas sem fronteiras. E quantas histórias lindas. Eu tô assim, absolutamente apaixonada. Gratidão, minha linda. Você é Sim. uma grande inspiração, admiração sem fim, Ah, maravilhosa. recebo. Recebe, e a gente está te esperando, Recebo. viu? Já estamos na contagem regressiva. Em junho estou aí. E vou fazer o movimento Protagonistas Milionárias em Londres. Ai, Chu, Vou vamos! levar Vai esse ser. movimento para vocês. Ai, traga, que a gente tá lhe esperando. Vamos, expansão, expansão. Vamos. Quero ver, Expansão. eu tô curiosa para ver quais são os próximos países também. Vai ter coisa, tenho certeza que Vai ter. vai ter coisa Vai ter, vai acontecendo ter, vai aí. ter. Oh, maravilhosa Será gratidão. incrível. Um beijo, Eu que meu bem. agradeço também. Gratidão. Prazer, uma Mas honra. só mais uma última coisa. Quem quiser entrar em contato com você, é Randall, eu, Ju Lourenço, que a gente vai ter. Protagonistas Sem Fronteiras. E, Ju, tuas mentorias, quem tiver interesse também, todas as informações estão no Tá teu. tudo. Todas Estão as tudo lá, né? informações, ou podem me chamar no direct. Sou eu mesma que respondo, eu faço questão e aí a gente bate um papo. Perfeito, minha linda. Expansão, vamos, juntinha. Vamos. Beijo, maravilhosa. Beijo. Obrigada, Tchau, meu amor. Beijo. Tchau. tchau. Beijo.